o que você faria? Você passaria a vida toda economizando para deixar dinheiro para os outros? No livro Morra Sem Nada, de Bill Perkins, o autor vem na contramão dos livros tradicionais de finanças, trazendo o conceito de finanças pessoais um tanto quanto polêmico, mas que vale a pena ser debatido aqui. O autor defende a ideia de que a gente aproveite ao máximo o nosso montante investido ao longo da vida para não chegar no final da vida com uma conta bancária cheia de dinheiro, mas sem nenhuma experiência de vida, sendo somente um acumulador de dinheiro compulsivo. Mas uma coisa que tenho que deixar clara aqui é sobre a falta de interpretação que alguns podem ter. Muitos podem pensar, então a ideia é gastar tudo e não acumular nada. A vida é uma só e vou aproveitar ao máximo, até me endividando para isso. Não, com certeza não é isso que Perkins aborda em seu livro. A ideia dele é a gente gastar menos do que ganhamos ao longo da vida para acumular patrimônio e assim utilizar desse montante investido da forma mais eficiente possível sem comprometer nossas finanças. E claro, sem comprometer também a nossa saúde mental. Ou seja, encontrar o equilíbrio financeiro. Então esse livro não é para quem pensa que deve gastar à torta à direita, se endividando e não tendo nenhum patrimônio investido. E também esse livro não é para quem está começando agora a ter uma reserva de emergência e já gastar toda ela para aproveitar uma viagem, por exemplo. Esse livro tem como público-alvo aquelas pessoas que já adquiriram um certo patrimônio ou também aqueles que estão no caminho e querem saber o que fazer com o dinheiro futuramente. Bom, o conceito bastante falado pelo autor é o de despoupança, que seria exatamente a gente resgatar parte do dinheiro que poupamos e investimos ao longo dos anos. Afinal, a ideia não é ser um juntador de dinheiro. Investimos sim para ter mais dinheiro que vai nos proporcionar mais liberdade de tempo e poder de escolha. Mas não investimos só para ter cada vez mais e vivendo se privando para sempre. Mesmo que no começo eu acho válido fazer isso, mas já falaremos melhor sobre esse conceito. Mas enfim, tem uma frase de Bill Perkins no livro que gosto muito. O valor do dinheiro não está em sua acumulação, mas em sua capacidade de nos ajudar a alcançar as experiências que desejamos enquanto somos saudáveis o suficiente para desfrutá-las. Ou seja, o que ele diz é sobre a gente não ter aquela ideia tão enraizada em somente investir pensando no futuro a vida inteira, mesmo que isso seja muito importante. Mas também é importante que a gente viva o presente e não esqueça que a vida acontece todos os dias, e que não somos imortais. Bom, para ficar mais didático, vamos para o exemplo de dois extremos da educação financeira. Digamos que o Mário sempre teve o pensamento de que dinheiro é só papel, que temos que aproveitar o agora, que o que importa é gastar e tudo mais. E sim, obviamente ele viveu a vida toda atolado de contas, endividado e sempre sem dinheiro, sem nunca ter sequer uma reserva de emergência. Ou seja, viveu quebrado gastando compulsivamente. Agora, por outro lado, digamos que o Gabriel foi sempre alguém que pensou muito no futuro, sempre poupou boa parte do salário para investir e acumular patrimônio ao longo da vida. Sempre também pesquisando sobre educação financeira, sobre onde investir o dinheiro, sobre como proteger da inflação, sobre diversificar os investimentos e tudo mais. Parece que tá muito melhor que o Mário. E se formos olhar apenas pelo quesito financeiro, com certeza está. Mas nesse exemplo, Gabriel sempre adiou tudo em prol de um futuro financeiro melhor. Investindo desde os seus 20 e poucos anos pensando, quando eu tiver uns 30 anos, vou conseguir aproveitar mais porque vou ter dinheiro investido. Só que aí, passado todos esses anos e chegando na casa dos 30, tinha família e um custo de vida mais alto, mas já tinha um excelente montante investido que poderia aproveitar com algumas viagens, por exemplo. Mas mesmo assim continua com o pensamento de adiamento. Eu tenho um bom patrimônio investido, mas acho que não vale a pena viajar com a família agora. Vou economizar para quando eu tiver com mais dígitos na conta. E assim vai se passando os anos e quando vai ver já está na casa dos 60 anos de idade com a conta recheada de dinheiro, mas com limitações físicas e vários arrependimentos. De não ter aproveitado algumas coisas quando eu tinha 20 anos e ainda era solteiro, depois quando eu tinha 30 anos e estava na fase de ser casado e sem filhos, depois aos 40 anos não aproveitou quando estava vendo os filhos crescendo, só acordando lá pelos 50 ou 60 anos pensando, caramba, eu vivi a minha vida toda sendo um juntador de dinheiro e não vivi quase nada. Entende o que quero dizer? Os dois extremos são ruins. Eu sempre falo que educação financeira é a gente saber utilizar nosso dinheiro do jeito certo a fim de ter uma boa relação com o dinheiro. Educação financeira não é só economizar o máximo possível e viver na miséria, se estressando cada vez mais para economizar o máximo que pode. Porque nesse caso o estresse se inverte. Quando antes o estresse era de não ter dinheiro e ter dívidas, na vida de alguém que vira só um acumulador de dinheiro, o estresse se torna economizar o máximo possível pensando que nunca é o suficiente. Veja que nesse exemplo a pessoa só está trocando de estresse. Então temos que encontrar o equilíbrio para termos mais leveza na vida.
Mas agora vai uma observação aqui, porque sei que muitos que estão vendo esse vídeo estão no começo dessa jornada da educação financeira. Por exemplo, ter dívidas e tá batalhando para quitá-las, ou gasta tudo que ganha e tá começando agora a poupar uma parte da renda para ter uma reserva de emergência, enfim. Para você que tá nesse começo da jornada. A minha opinião é que tenha sim intensidade mesmo, isso principalmente se você estiver endividado. Você pode até discordar, mas na minha opinião, se você não tem pelo menos 3 meses do seu custo de vida na reserva, tem que ter o pé no acelerador mesmo e focar em aumentar essa reserva aí. Então se você está começando agora a acumular um patrimônio, começando a formar sua reserva e principalmente quitando dívidas, é importante sim ter intensidade nesse plano. Pelo menos no começo, por 1 ano ou 2, dependendo do caso. Enfim, a visão do livro Morra Sem Nada é sobre o desperdício de vida que muitos têm quando optam por poupar mais para investir mais em um momento da vida que já poderia estar tirando o pé do acelerador. E eu concordo com ele em partes. Tem um outro livro de um outro autor que também gosto muito, do Dave Ramsey, no qual ele diz no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro a seguinte frase: se você viver como ninguém hoje, mais tarde poderá viver como nenhum outro. Ou seja, com a ideia de a gente ter sim uma intensidade na hora de gastar menos do que ganhar, buscar também ganhar mais, viver um padrão de vida abaixo do que ganhamos para assim conseguir investir mais e acumular patrimônio ao longo do tempo em busca de mais liberdade de tempo no futuro. Ou seja, abrir mão do prazer imediato em busca de uma vida mais tranquila no futuro. Mas por outro lado, no livro Morra Sem Nada, Bill Perkins diz: muitas pessoas adiam a gratificação por tanto tempo que quando finalmente chegam seus anos dourados têm muito dinheiro, mas carecem da capacidade física ou mental de desfrutá-lo. Então aqui vemos o outro lado da moeda. E eu não acredito que Dave Ramsey esteja errado e Bill Perkins certo. Na minha opinião, as duas frases estão certas. Devemos sim poupar todo mês, viver um padrão de vida abaixo da renda, pensar no futuro para termos uma boa grana que proporcione mais poder de escolha e liberdade de tempo. Mas também temos que saber que não somos imortais e também precisamos aproveitar esse dinheiro investido ao longo do tempo. Muito se fala de viver de dividendos. Até aqui mesmo no canal eu falo bastante sobre a ideia de viver dos rendimentos dos nossos investimentos. Mas agora o autor parte da ideia de que é bobagem usar somente os dividendos ou rendimentos dos investimentos. O que me fez pensar bastante e trazer esse vídeo para vocês como uma forma inovadora de aproveitar o dinheiro investido. Bill diz para nós resgatarmos o nosso patrimônio mesmo. Isso, claro, quando estiver com uma quantia mais considerável e você puder fazer isso. Porque se, por exemplo, a expectativa de vida é de 80 anos e aos 45 você conseguir um montante que dá para viver até os 80, para o Bill Perkins, o quanto você trabalhar para investir dos 45 em diante é energia desperdiçada. A ideia do livro é você acumular patrimônio, mas gastar ao longo do tempo, vivendo o máximo de experiências possível. Até porque, segundo um estudo da Universidade de Texas, no ano de 2020, foi constatado que pessoas que compram mais experiências são mais felizes que aquelas que acumulam coisas, seja antes, durante ou depois da vivência. Isso ocorre porque as experiências deixam memórias duradouras, enquanto a satisfação com bens materiais tende a diminuir com o tempo. Faça aí uma reflexão rápida. Se você fez uma viagem, mesmo que simples ao longo da vida, com certeza lembra dela e sempre conta para seus amigos e familiares. Ou também quando se encontra com os amigos, o assunto sempre vai para aqueles momentos passados que viveram juntos, sobre as experiências e vivências que tiveram. Agora, você se lembra de quando comprou um celular que teve 6 anos atrás que era considerado o top de linha do momento? Bom, provavelmente pode até lembrar, mas não lembra com o mesmo entusiasmo de quando lembra do dia que saiu com os amigos na praça e comeram um lanche sentados na calçada quando eram adolescentes. Bom, é só um exemplo. Você pode ter outras experiências boas que vai lembrar muito mais do que a compra de uma roupa cara, de um celular do ano ou de um carro. Essas coisas podem até ser boas sim, mas são coisas. E geralmente acumular coisas nos traz felicidade somente quando a coisa é recente. Com o passar do tempo, tendo o carro, tendo o celular, tendo a roupa de marca ou seja lá o que for, vai perdendo a graça. Agora, as boas experiências que tivemos são lembradas sempre e parece que à medida que o tempo passa, ela fica melhor. Então por isso é importante também viver o hoje para no futuro você lembrar com carinho das coisas que fez hoje. O autor do livro chama essa ideia de a gente sempre lembrar das experiências boas como dividendos da lembrança. Quando temos experiências diferentes, nós não aproveitamos só naquele momento. Também aproveitamos no futuro ao lembrar disso e contar para amigos e família, aumentando cada vez mais esse dividendo da lembrança à medida que o tempo passa, como se fossem os dividendos que recebemos ao investir, que aumentam ao longo do tempo com os juros compostos. No longo prazo é importante que a gente opte pelo equilíbrio, sacrificando algumas coisas e não abrindo mão de outras que para você é importante.
Por outro lado, no livro A Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel diz: cada pedacinho de economia é como pegar um momento do futuro que seria de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo. Ou seja, ele quer dizer que quando economizamos para investir, estamos na verdade comprando tempo. Que tendo um bom dinheiro investido futuramente, podemos optar por um trabalho mais flexível, trabalhando menos horas por semana para passar mais tempo com a família, por exemplo. Ou até mesmo chegar no ponto de se aposentar com um montante acumulado. Enfim, você já deve ter ouvido falar sobre o triângulo da idade referente ao tempo, dinheiro e saúde. Ou seja, quando somos jovens, geralmente temos tempo e saúde, mas não temos dinheiro. Quando estamos na meia-idade, temos saúde e dinheiro, mas não temos tempo. E quando nos tornamos idosos, temos tempo e dinheiro, mas não temos saúde. Óbvio que isso não é uma regra e com certeza existem controvérsias a respeito disso. Mas o que temos que entender é o equilíbrio em cada uma das fases de nossas vidas. E é isso que é bastante falado no livro. Por exemplo, se você tem um sonho de fazer um mochilão e tem 20 e poucos anos, pode se programar para fazer isso. Até porque se adiar esse sonho para quando tiver 40 anos, talvez não esteja no mesmo pique. Até porque as vivências que você quer ter com 20 e poucos anos não serão as mesmas com 40. Com 40 anos, a pessoa já vai ter outras metas e outros desejos, estando em outra fase da vida. Por isso que Perkins diz para fazermos uma reflexão das experiências que queremos viver em cada fase da vida e nos programar para isso. Até porque coisas que podemos fazer aos 30 anos serão menos aproveitadas aos 60, por exemplo. E claro, faça as coisas com planejamento. Mas afinal, quanto dinheiro precisamos para viver para o resto da nossa vida sem trabalhar? Bom, o autor diz para a gente saber o custo de vida anual que desejamos ter na aposentadoria multiplicado pelo tanto de tempo que ainda vamos viver. Sim, isso é bastante difícil de prever, mas a expectativa de vida média do brasileiro é de 76 anos. Então, considerando alguém que tem 30 anos, essa pessoa estatisticamente tem mais 46 anos de vida. E considerando que para ela 7 mil por mês é um custo de vida bom, podemos multiplicar 7 mil por 12, que vai dar 84 mil, o custo de vida anual, multiplicado pela quantidade de anos restantes, que são 46 anos. Assim, o total que vamos chegar é de 3.864.000 reais. Sim, é um número alto, mas na visão do autor podemos diminuir até 70% desse valor, que no caso do exemplo seria algo em torno de 2.700.000 reais. Ou seja, se alguém hoje tem 30 anos e quer ter um padrão de vida de 7 mil reais por mês na aposentadoria, ter 2.700.000 reais investidos já significa poder parar de trabalhar e viver com essa quantia mensal. Isso considerando que a expectativa de vida da pessoa seja de 76 anos. Mas não podemos esquecer da inflação e também da inflação do estilo de vida. Alguém que hoje tem 30 anos e gasta 7 mil por mês, não vai estar gastando os mesmos 7 mil por mês quando estiver com 50 anos de idade. Tanto pela tendência de aumentar o padrão de vida até lá, tanto pela própria inflação. Até porque ter o padrão de vida de 7 mil por mês em 2025 é muito diferente do que ter o padrão de vida de 7 mil por mês em 2045. Então, nesse cálculo simples de anos restantes, não foi considerada a questão importantíssima da inflação, da perda de poder de compra com o tempo. Mas enfim, o que Perkins diz é que não vale a pena só ficar juntando dinheiro para sempre. O autor tem a ideia de que a gente acumule sim patrimônio ao longo da vida, mas também, chegando em um certo ponto, comece o processo de despoupança. Ele também diz sobre ajudar seus filhos em vida, fazer doações durante a vida e aproveitar gastando da forma certa. Isso tudo eu concordo, mas tem algumas coisas que você pode discordar da minha opinião, mas para mim não ficou muito claro. Por exemplo, na questão da inflação, que já falei anteriormente. Por conta da inflação, não tem como definir uma quantia fixa de quanto vamos gastar por mês para o resto da nossa vida. Por conta da perda do valor do dinheiro com o tempo e mais do que isso, não tem como saber quanto tempo vamos viver. E se a gente viver mais do que a expectativa de vida? Vai viver quebrado na fase que mais vamos precisar de dinheiro por ter gastado tudo? Enfim, eu recomendo a leitura, mas saiba filtrar bem as informações. E não, eu não concordo que temos que viver a vida toda só investindo até chegar nos 60 anos e não gastar com nada só para aproveitar depois dos 60. Mas também, por outro lado, não concordo que a gente comece a despoupar tão cedo, com irresponsabilidade sem levar em conta a inflação. Pois bem, o livro nos traz reflexões pelos dois lados da moeda, para, na minha opinião, buscarmos o meio termo. A verdade é que temos que saber o momento que estamos. Se você está no processo de construir patrimônio, nem pense em retirar nada agora e nem gastar os rendimentos, para sim fazer o montante crescer com o tempo. Se caso quer fazer uma viagem, reserve um dinheiro para isso, mas sem retirar dos investimentos. Agora, se você já chegou em um ponto de ter um bom dinheiro investido,
e quer começar a usufruir disso, pode considerar gastar uma parte dos rendimentos mensais, como já falei em outros vídeos, ser de 50% dos rendimentos. Para assim, futuramente, quando tiver uma grande segurança financeira, um grande patrimônio, poder também começar a retirar do principal, do próprio patrimônio, assim como diz Bill Perkins. Enfim, isso na verdade é algo bem pessoal. Não tem como eu dizer aqui quando você deve fazer isso e quanto você deve retirar. Isso quem vai decidir é você, mas faça com responsabilidade e levando em conta a inflação. A ideia do livro é a gente não morrer com a conta bancária recheada de grana sem ter experiências de vida nenhuma. Não que tenhamos também que morrer zerados, quebrados de grana, mas que aproveitemos ao máximo o que poupamos e investimos ao longo do tempo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!